todos os meus amados irmãos que estão aqui e também com meus amados irmãos que estão cultuando a Deus conosco, aonde você estiver, que a graça de Deus seja na tua vida, amém? Fico muito feliz, louvo ao meu Deus, meu coração se enche de alegria por ver as nossas igrejas, pastor Wagner. Muito mais do que tomando apenas o mês de maio para tratar do assunto de família, mas ver as nossas igrejas envolvidas por esse assunto tão sensível. Porque falar de família, ele deve ser para a gente um assunto delicado. Porque, assim, nós temos as coisas de valor em casa. Às vezes, muitas pessoas têm aquelas joias que herdaram dos seus antepassados, ou tem aquilo que custou muito caro para você e você não trata de qualquer jeito, é ou não é? Se você tem um bem de valor na tua casa, você não deixa ele jogado, você não deixa ele largado, você cuida ou não cuida? E a família tem que ser para a gente isso. Um bem de alto valor. E a gente não pode tratar de qualquer jeito. E louvado seja Deus por essa igreja. Louvado seja Deus por vocês que entendem a importância e a necessidade de estarmos sempre refletindo. Que não seja apenas no mês de maio, mas que a partir do mês de maio, de cada mês de maio e cada ano, a gente pegue os assuntos abordados e a gente coloque em prática e a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, pedindo pela misericórdia. Amém, Igreja de Cristo? Quem é batizado aqui? Quais são os batizados aqui nessa igreja? Oh, glória a Deus. E aí eu quero fazer um exercício com você aqui nesta manhã agora. Eu quero que você feche seus olhos. Você lembra o dia do teu batismo? Lembrou? Agora eu quero que você lembre um pouquinho antes do seu batismo, quando você estava dentro da igreja, eu não sei se foi na igreja ou foi lá no local do batismo mesmo, você fez a tua profissão de fé. Você colocou a tua mão no teu coração e você demorou para lembrar qual era a mão direita, a mão esquerda, mas você achou a mão direita e colocou no coração. Lembra desse dia? Lembra desse momento? Lembra do pastor falando algumas palavras? Crê você e recebe, lembra? E aí ele falou assim, pastor Wagner, me ajuda se eu errar, tá? Crê você e recebe a Bíblia Sagrada como inspiração de Deus? Lembra? E você falou sim, creio e recebo. É isso, né, pastor? Aí tinha mais alguma coisa que eu não lembro, só fiz uma vez a profissão de fé. Mas nos 31 pontos doutrinal que você passou, também tem lá um tópico que diz assim, a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Tem, não tem? Vocês concordam com isso, amém? Vocês juraram diante do Senhor com a mão no peito, creio e recebo. Então, se você crê e recebe a palavra de Deus como inspiração divina e como tua única regra de fé e prática, aquilo que a Bíblia fala com a gente não pode ficar bravo, concorda? Porque a Bíblia ela tem uma capacidade que eu, como homem, não tenho. Pastor Zé Wagner, como homem, não tem essa capacidade. A Bíblia ela tem uma capacidade, quando a gente está lendo ela, de pegar a gente e virar do avesso. Porque ela vai lá no fundo, aquilo que a Bíblia fala, né? Uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, porque ela vai entrando e ela vai mostrando onde a gente está falhando. É ou não é? Que a Bíblia faz isso com a gente. E a nossa mensagem, o tema que nos é proposto dentro disso que está sendo trabalhado aqui nesta igreja, a unidade, e para que a gente possa se manter unido dentro do casamento, é necessário que cada um de nós exerça as nossas funções dentro do casamento. Nós temos funções dentro do casamento, temos ou não temos? Se não te contaram, o dia que você se casou, você herdou uma dívida. E é por isso, pastor, presbíteros, pastores, que cada casalzinho que começa a namorar, que está falando para mim, eu vou me casar, eu falo assim, você vai sentar 10 semanas comigo. Eu faço eles sentar 10 semanas comigo para a gente passar um curso. Porque, primeiramente, eu tenho que mostrar para eles que eles estão entrando numa dívida. O pastor falou isso para vocês, quando vocês casaram? Paulo fala disso, né? Marido, pague-se a sua mulher o que lhe é devido. Tem umas irmãs que deram risada. Mas Paulo também fala assim, mulheres, pague ao seu marido aquilo que lhe é devido. Ou seja,
Homens e mulheres vão com o casamento, Schneider, com uma dívida. Teu pai falou isso para você, né? Que pai, hein? Só jogou você e falou, se vira. Brincadeiras à parte, gente, mas é exatamente isso. A concepção da família à luz da Bíblia, ela está sendo muito distorcida. E a gente está presenciando isso. A gente está vendo, a diaconisa Ruth, ela falou agora na lição, você que não estava aqui, ela fez menção ao show da Lady Gaga aí, que atraiu milhares de pessoas que se programaram com muita antecedência para ir num show que promove o caos. Mas muito mais do que a Lady Gaga, a gente está vendo aí leis que estão sendo promulgadas para acabarem com as famílias, de forma assim sorrateira, assim, sabe, nos detalhezinhos, assim, a gente vai pegando a desconstrução do projeto de Deus. E a gente está vendo que as famílias, elas estão vivendo numa crise. É muito triste isso. Para a gente que é pastor, para a gente que vive, que ama a família, é muito triste para a gente ver assim, essa crise que abala as famílias. A gente tem visto algumas coisas interessantes. A gente tem visto que os véus das noivas nos casamentos, eles estão cada vez mais compridos. Não é? Mas os casamentos cada vez mais curtos. A gente tem visto que as festas, elas estão cada vez mais requintadas, né? Mas os casamentos cada vez mais pobres. A gente tem visto que os casamentos, eles começam com uma grande pompa, uma festa enorme, mas eles terminam com muitas feridas diante de um tribunal. Essa é a desconstrução. E por que isso está acontecendo? Por que isso tem acontecido? É bem provável, porque muitos jovens, eles estão indo para o casamento sem um preparo, sem ter noção do que é o casamento. Começam a olhar para o casamento somente para aquele primeiro momento, a festa. Sabe? Eu entrando de branco na igreja com meu véu, né? A menina pensando, né? A jovem pensando, entrando de branco na igreja, ele todo bonitão, né? Com aquele traje maravilhoso, os convidados todos, as damas de honra todas vestidas iguais, porque agora está mais ou menos assim, né? As damas todas iguais, com as mesmas cores, os padrinhos, né? Com as mesmas, ou seja, uma pompa enorme, e eu não sou contra. Se tivermos condições de fazer uma festa, louvado seja Deus por isso, nada contra. Mas o mais importante do que organizar a festa do casamento é preparar os nossos jovens para o casamento. Quando eu digo para vocês, e eu procuro ser chato mesmo, quem me conhece sabe que sou chato mesmo com os meninos lá na igreja que estão namorando. Assim, você vai casar, mas você vai sentar 10 semanas comigo. Se não for 10 semanas, vai ser 10 oportunidades. É um curso que eu ministro com esses jovens. Ah, isso vai resolver todos os problemas? Se ele deixar a Bíblia falar com ele e deixar Deus trabalhar através daqueles assuntos que ele vai abordar ali e procurar fazer a vontade de Deus, vai ajudar bastante. Porque o nosso grande problema é a dureza do nosso coração. Por isso, o texto que o diácono João leu aqui, e eu fiz questão de colocar esse texto primeiro, Efésios 5, capítulo 5, verso 21, em que o apóstolo, antes de começar a mostrar as funções de marido e mulher, ele diz para a gente o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E o nosso grande problema é esse. A gente não está disposto a nos sujeitar uns ao outro. A gente está mais disposto a olhar os defeitos uns dos outros do que ajudar e, principalmente, nos colocarmos debaixo da orientação do Senhor. Por isso, via de regra, os grandes problemas que nós estamos enfrentando nos casamentos é porque as pessoas estão indo para o casamento sem saber quais são as suas funções, sem saber que elas estão herdando uma dívida. Marido, pague a sua mulher aquilo que lhe é devido. Mulheres, paguem aos seus maridos aquilo que lhe é devido. E, infelizmente, ao longo dessas últimas décadas, as famílias cristãs têm sido influenciadas por visões que divergem do modelo bíblico. Casamento é projeto de Deus. Por isso eu fiz esse exercício inicial com vocês aqui, para vocês se lembrarem do dia do batismo, para vocês se lembrarem da profissão de fé,
Porque você disse, creio e recebo a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. E se você disse que sim, então o teu casamento tem que ser pautado pela Bíblia. Cadê os jovens que se batizaram aqui? Que não são casados? Não? Não são casados? Então, o casamento de vocês deverá ser pautado pela Bíblia. Quando vocês forem para o casamento, deverá ser pautado pela Bíblia. Não é o eu acho que deve ser assim. O nosso grande problema é isso. Eu acho que eu devo tratar a minha esposa dessa forma. Eu penso que se eu tratar o meu marido dessa forma, eu estou correto. E a gente acaba assimilando as visões do mundo e deixando os princípios de Deus de lado. Mas Deus é o idealizador do casamento. O projeto do casamento foi dado por Deus, não foi ideia humana. Foi Deus que viu Adão sozinho lá e falou assim, não, é bom que o homem esteja só. E aí as pessoas contam uma história da seguinte forma, João. Diz que Adão estava triste lá, João. Sozinho, cabisbaixo. E aí Deus falou assim, eu vou resolver o problema dele. Então vem, coloca ele num sono profundo, dá uma anestesia geral nele, presbítero Wilson, e traz para ele a mais linda de todas as mulheres da sua época. Porque hoje, da minha época, é a minha esposa, é lógico. Tem que fazer o merchan, né? E apresenta para Eva, a Eva para Adão, e ele dá um pulo e fala, agora tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tu será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Não é isso que diz a Bíblia? Mas, passado alguns dias, Adão se apresenta de novo diante de Deus, cabisbaixo, chorando, meio tristonho assim, e fala, Deus, não dá, eu vou devolver. Essa mulher tem um humor complicado. Tem dias que ela está feliz, tem dias que ela está alegre, tem dias que ela está irritada demais, tem dia que ela está carinhosa, fala demais, eu quero devolver. E Deus pergunta para Adão, certeza disso? E ele diz, certeza. Então Deus pega Eva de novamente. Passado mais alguns dias, Adão volta cabisbaixo, triste, melancólico, e fala, Senhor, dá minha mulher de novo? Eu não consigo viver sem ela. Aí Adão, todo feliz, sai com Eva nos braços e vão para casa. Mas, passado alguns dias, está lá Adão diante de Deus novamente. Senhor, agora é definitivo. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Então Deus olha para Adão e fala assim, Adão, é o seguinte, você não consegue viver sem tua mulher. E eu não vou pegar ela de novo, e vocês dois vão ter que aprender a viver como casal. Isso é o casamento. Dois jovens, muitas vezes sem preparo, criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, que de repente se encontram e resolvem morar juntos. E o trem tem que dar certo. É só o milagre de Deus. Mas aí entra a palavra do Senhor, que vai nos orientar a como vivermos de forma correta. Se por um lado sempre tivemos dificuldade com o machismo, que foi enraizado numa falsa concepção de que ser homem é ser o cabeça do lar, de forma autoritária, de forma grosseira. Por um outro lado, a gente está vendo o feminismo, sabe, aquele feminismo brutal, que está fazendo um estrago tremendo. E o principal estrago que ele está fazendo é a desconstrução dos papéis de homem e mulher dentro do lar. Eu não sou contra que as mulheres lutem pelos seus direitos. Isso é correto, corretíssimo. Não acho correto que duas pessoas, homem e mulher, que trabalham nas mesmas funções, tenham salário diferenciado só porque é mulher. A mulher tem que lutar pelos seus direitos e isso está correto. O que eu sou contra é o extremismo. É o que o movimento feminista extremo está fazendo. E face a isso, muitos homens têm se encolhido, têm se escondido e deixam de exercer os seus papéis dentro de casa. Ou seja, pega o extremismo, tanto o machismo que nós víamos ao extremo é errado, quanto o feminismo que é pregado hoje ao extremo está errado. Porque um engole o outro.
Diante do extremismo, alguém vai se encolher e deixa de fazer aquilo que ele é responsável. Se a esposa e marido cristão não souberem quais são os seus papéis dentro de um lar, é bem provável que a estrutura familiar dentro da sua casa vai ter um problema espiritual muito sério. Então, olhando para a palavra de Deus, nós precisamos entender que diante de Deus, homem e mulher têm os mesmos valores. E o texto de Gênesis fala isso para a gente. Então criou Deus, macho e fêmea, o criou à sua imagem e semelhança. Não é isso que o texto diz para a gente? O texto mostra para nós. Embora o homem tenha sido constituído do pó da terra, para que a gente leve paulada, não é, presbítero Wilson? Para que a gente resista. A mulher tenha sido criada da costela do homem, concepções diferentes. Mas diante de Deus, somos iguais, mas com responsabilidades diferentes. Homens e mulheres o criou, macho e fêmeas o criou, a sua imagem e semelhança. Iguais diante de Deus, o mesmo valor diante de Deus. Aquela oração dos judeus, nada a ver. Graças te dou, Senhor, porque não nasci mulher e nem samaritana. Por quê? Mas, diante de Deus, homem e mulher, o mesmo valor, mas com responsabilidades diferentes dadas por Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar a partir no capítulo 5, a partir do verso 21. Por que a partir do verso 21? Embora o 22 comece a descrever, é porque ele começa as instruções para a família dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E eu começo dizendo, e aí se você puder abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 5 de Efésios, quando o apóstolo Paulo ele começa a conversar comigo primeiro. E vocês homens casados e homens que vão se casar, jovens que vão se casar, você tem que olhar para esse texto do capítulo 5 de Efésios como Paulo apontando o dedo para você. É maravilhoso quando a gente vê a Bíblia e a gente abre e vai ler e parece que Deus está apontando o dedo para a gente, não é? O Espírito Santo falando: Edivaldo, presta atenção nisso. E aqui a gente precisa olhar para o capítulo 5 e fazer uma leitura falando: Deus está falando para mim isso. Essa é para mim, ó. Não é para o irmão que não veio na igreja hoje. Não é para aquele meu colega de trabalho que não está aqui, que fala: seria tão bom se ele estivesse aqui. Não. A palavra de Deus, quando a gente lê, é para mim que ela está falando. Amém, João? É para mim. E embora, irmãos, a ênfase de Paulo, quando Paulo começa a conversar com os homens, ele não pode prestar atenção, a partir do verso 25, que Paulo em nenhum momento vai falar para o homem a respeito da liderança que ele deve exercer. Nem de como ele deve exercer a liderança. Embora o homem, sabendo que essa liderança que ele tem que exercer dentro de casa, ele vai ter que prestar conta para Deus. É muito sério isso. A Bíblia trata nós, Schneider, como cabeça da família. A Bíblia dá autoridade para o homem, dizendo assim: você é o cabeça da família. Mas eu tenho que ter em mente que essa liderança que eu vou exercer dentro da minha casa, eu vou ter que prestar conta para Cristo. Porque Ele me deu todas as dicas de como essa liderança ela tem que ser exercida. Jesus um dia estava sentado e chegaram 2 discípulos para conversar com ele e falaram assim: mestre, lá no teu reino, me permita sentar à tua direita e o meu irmão à tua esquerda, lugares de honra. Aí Jesus fala assim: o reino dos céus não é assim não, hein? Presta atenção nisso. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o primeiro a servir. Jesus mostra para a gente que a nossa liderança é a liderança que ele exerceu, e que a Bíblia mostra para a gente é uma liderança servil. Se colocar à disposição para servir. Se a gente não entende isso, a gente começa a executar o nosso papel dentro da nossa casa de forma errada. Mas a ênfase de Paulo aqui, no papel do marido, ele vai falar em outra coisa, e não na liderança. Porque o homem com quem ele falava aqui era o homem que ia para a guerra. Era o homem que lutava nas guerras.
era o homem que sabia bem o que era ter uma liderança sobre si e sabia que o seu comandante lá jamais iria colocar o seu pelotão em perigo. Então o homem sabia o que era liderança, mas ele entra falar com os homens casados por um outro aspecto. Veja só, verso 25. Marido, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Preste atenção que nesses 4 versos que nós lemos, 5 vezes Paulo fala ame, ame, ame. Maridos amem, Cristo amou. Maridos amar a sua própria mulher. Quem ama, ama-se a si mesmo. Vocês prestaram atenção? Que o homem tinha essa dificuldade. A gente, porque é feito do pó da terra, para levar bordoada, para carregar peso, para fazer força, para pegar o bruto, a gente tem dificuldade para entender o amor. A gente tem dificuldade para compreender os sentimentos da esposa, dos filhos. E louvado seja Deus pelas nossas mulheres que têm uma sensibilidade. Teu filho não está bem. Tua filha não está legal. E a gente tudo de boa. Ah, não. Tá. Por quê? Porque a gente é bruto, pó da terra, barro. E Paulo vem falar para a gente. Amar, amar é amar. Mas não é qualquer tipo de amor. Ele dá um padrão de referência para a gente. João, João, ame a Lia como Cristo amou a igreja. Não é qualquer tipo de amor. Presbítero Wilson, ame a diaconisa Clarice, que era o Wilson, que amaria a Clarice, porque não era diácono nem presbítero ainda, não é? Mas não é qualquer tipo de amor. É como Cristo amou a igreja. E aí ele vai seguindo. Presbítero Elias, ame a diaconisa Adma, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Tem um episódio bíblico que é fantástico, 2 episódios bíblicos. Pai e filho, né? Cometendo o mesmo... Olha que coisa, né? O filho não é ensinado dentro de casa e faz o mesmo erro do pai. Quando Abraão chega lá, e aí o rei se interessa pela mulher dele, ele fala assim, não, minha mulher não. Minha parente. Aí depois, anos mais tarde, o filho, Isaac, chega no lugar lá e o rei se interessa por Rebeca. Ele fala, não, minha mulher é coisa nenhuma, não. Minha parente. Será que é uma atitude de quem ama e que se entrega por ela? Abraão e Isaac colocaram a mulher na linha de frente. Colocaram a mulher para levar tiro. Porque os reis queriam possuí-las, tomar para si como esposa. E os homens escondidos atrás da mulher. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que esse é o amor que Paulo está falando aqui? Ó? Ame como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Se coloca na linha de frente. Se coloca para levar tiro. Se coloca para levar bala. Se coloca para proteger. Eu te fiz de barro. É para você aguentar pancada. Eu te fiz do pó da terra para você carregar peso. O mais duro é para você. O mais pesado é para você. E a gente às vezes vai se escondendo e se coloca atrás da mulher. A palavra de Deus fala para a gente amar as nossas esposas. O meu principal papel dentro da minha casa é amar a minha esposa. E não é qualquer amor. Existe um padrão de referência, Cristo. O amor de Cristo, ele é perseverante. Presta atenção nisso, gente. O amor de Cristo, ele é perseverante. Amou os seus e amou até o fim. Os discípulos eram fáceis? Não eram fáceis. Agora, vamos sair dos discípulos e vamos pensar na gente. Será que eu sou fácil de lidar? E Jesus me ama. E o texto fala que me amou até o fim, que morreu na cruz do Calvário por mim. Estão pensando nisso? Eu não sou fácil de lidar. Deus me deu uma joia preciosa ali que me suporta.
E o amor, ele é tolerante. O amor que Cristo espera de mim, ele é perseverante, ele luta até o fim. Gente, quando a gente olha para aquela ceia, a cena da Santa Ceia, presta atenção na cena lá, não aquela do Leonardo da Vinci, porque aquela é bonita, né? Uma mesa comprida, um do lado do outro assim, né? É aquele. Mas a cena da ceia era uma mesa comprida e eles se assentavam ao redor dela. E Jesus estava oferecendo o jantar. E ao lado do anfitrião sentavam as pessoas mais honradas. Quem tinha o privilégio de pegar do que o anfitrião comia eram as pessoas honradas, privilegiadas. E o texto mostra para a gente que que o Judas molhou do seu bocado no prato de Jesus, não foi isso? Até o último instante, Jesus insistiu com Judas. E muitas vezes, por pequenas coisinhas, a gente está desistindo da nossa esposa. O amor de Jesus, ele é sacrificial. O amor de Jesus, ele é santificador. Presta atenção nisso, homens. A tua esposa, ela é uma pessoa melhor hoje ou antes de casar? Se a tua esposa não é uma pessoa melhor hoje, existe algo que está sendo falho, porque a Bíblia fala que o amor, ele é santificador, e Paulo fala para a gente que, através do meu amor, eu tenho que santificar a minha esposa. A minha esposa, ela precisa ser uma pessoa melhor hoje do que antes de casar comigo. Não por meu mérito, mas o texto fala para mim que o meu amor, que ele é sacrificial, que é um amor igual ao de Jesus, eu tenho que santificar a minha esposa. Isso é muito sério. Não é de qualquer jeito. Então é algo que nós precisamos pensar nisso. O pastor Charles Stanley ele fala o seguinte: quando um homem ama a sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Presta atenção nisso, homens. Quando você ama a tua esposa da forma correta, a sua esposa ela se torna mais do que você sonhou e muito mais do que você merece. Isso é bênção de Deus. O apóstolo Paulo ele segue caminhando, ele começa a conversar com as mulheres. Mulheres, quando vocês abrirem a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, Deus está falando com você, mulher, que é casada, e com você, mulher, que vai casar. E ele diz assim, o verso 22 até o verso 24: esposas, sujeitem-se aos seus próprios maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se o corpo do qual ele é o Salvador, assim como a igreja se submete a Cristo, também as esposas devem se submeter ao seu marido em tudo. Essa submissão não é sobre inferioridade. E a gente tem uma dificuldade muito grande. Falar sobre submissão nos dias atuais, com o extremismo para todo lado, ele é um assunto delicado, por quê? Porque existe uma falsa compreensão de submissão. Quando se fala em submissão, fala assim, inferioridade. Lembre que eu disse a princípio que diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Homem e mulher, o mesmo valor. E quando Deus diz para a mulher que ela tem que ser submissa ao seu marido, em nenhum momento ele está dizendo que ela é inferior ao seu marido, mas que o marido recebeu uma responsabilidade diante de Deus e ele precisa executar esta responsabilidade recebida por Deus. E a mulher, quando ela entra para o casamento, ela tem que entender que o marido tem uma missão e é que ela tem que ser aquilo que Deus fala de Eva, uma auxiliadora idônea, capaz, aquela que vai ajudar o seu marido a desenvolver a missão pela qual Deus vai cobrar ele. Presta atenção nisso, mulheres. Sabe teu esposo? Aquela pessoa com quem você jurou diante do pastor aqui, que você seria até a morte? Deus um dia vai chegar para o seu esposo e vai pedir contas para ele. Homem, eu te dei uma responsabilidade, te coloquei como cabeça da família. Você tinha uma missão, conduzir a tua família na vida espiritual. Você fez isso? E aí, mulheres, vocês têm que lembrar que vocês foram a ajudadora idônea, capaz
que Deus colocou para o seu marido para que ele pudesse cumprir a missão. Em nenhum momento a Bíblia está te desvalorizando. Em nenhum momento essa desconstrução que a sociedade está querendo colocar na cabeça das mulheres, dizendo que a mulher submissa ela é inferior, que está se tratando sobre inferioridade. Não, mas que está reconhecendo que Deus, o Deus Supremo, o idealizador do casamento, ele deu uma missão para os homens e que as mulheres precisam colaborar diante de Deus para que essa missão seja cumprida. Se ao homem ele deu o papel de cabeça do lar, exercer uma liderança debaixo da autoridade de Cristo, e aí vem o texto dizer para a gente como isso não é inferioridade. O texto fala para a gente que Deus Pai é o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça da igreja. Quando a gente olha para a Trindade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, os três da mesma essência, nenhum inferior ao outro, mas Cristo Jesus reconhecendo o Pai como uma autoridade. E a igreja reconhecendo Cristo como cabeça também como autoridade. Então, diante de Deus, eu tenho que entender que Deus colocou sobre a minha vida a responsabilidade de ser o cabeça da família, o líder do lar, conduzir a minha família de forma espiritual, santificar a minha esposa, tornar ela uma pessoa melhor do que ela era antes de casar comigo. Diante de Deus, eu tenho essa responsabilidade de conduzir os meus filhos na espiritualidade. E a esposa reconhecer esta responsabilidade do marido e ser a colaboradora, auxiliadora. Não é ser inferior, mas dar todo o suporte para que o marido possa desenvolver o papel a qual ele tem a responsabilidade. Submissa. Por isso Paulo começa dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Presta atenção numa coisa. Amar a esposa, como Cristo pede para a gente aqui, é se entregar por ela. É se entregar por ela. Ser submissa ao marido, como Paulo escreve para a gente aqui, é se entregar a ele. Mulher nenhuma vai ter problema com a submissão se ela tem em casa um marido que a ame, como a Bíblia pede. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Mulher nenhuma vai ter problema com submissão se em casa ela tiver um esposo que a ame corretamente como Cristo amou a igreja. Papel dos pais. Papel dos pais. Os pais carregam uma profunda responsabilidade. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Deus colocou para a gente umas joias preciosas, os nossos filhos. E nós precisamos da ajuda divina para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. O texto de Provérbios 22, capítulo 6, ensina para a gente, ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é promessa de Deus. Isso é palavra do Senhor. Igreja, a gente tem visto algumas coisas que são terríveis. Ah, irmão, por que você está vindo na igreja? Ah, eu estou acompanhando meu filho adolescente, que ele quer ir lá naquela igreja lá. E, então, para não deixar ele sozinho lá, eu vou com ele lá. Mas aquela igreja, como que ela é? E a palavra? Ah, ele tem umas músicas legais lá. Mas e a palavra? E a salvação? Ah, mas meu filho se sente tão bem lá. A gente está vendo umas inversões de valores que são terríveis. Filhos doutrinando os pais. O que uma criança, não desmerecendo, gente, por favor, isso não é desmerecimento, que Jesus com 12 anos, mas era Jesus, estava dando aula para os fariseus lá. Mas primeiramente, isso é muito sério. A primeira Bíblia que os nossos filhos vão ler vai ser a minha vida, vai ser a tua vida. Porque os nossos filhos não têm uma leitura diária, não tem um costume de pegar a Bíblia cedo, fazer a sua devocional e ler um versículo, um capítulo antes de trabalhar. Conhecer a história da Bíblia, conhecer quem é Deus, conhecer sobre as promessas, as profecias. Uma criança vai demorar muito tempo para ela criar esse hábito da leitura. E a primeira Bíblia que eles vão ler é a nossa vida, como pais. A primeira referência que eles vão ter de Deus
é aquela que eu passar para eles. E, infelizmente, muitos filhos saem da igreja porque nós, como pais, apresentamos um Deus carrasco, um Deus terrível, que castiga. Então, eles saem da igreja porque eles têm essa visão de Deus. Muitos filhos saem da igreja porque a visão que eles têm da igreja de Cristo é a que eu apresento para eles no café da manhã, no almoço, quando a gente janta o pastor, quando a gente janta o grupo de louvor, quando a gente almoça. E começa a apresentar todos os defeitos da igreja. E aí eles falam assim, para que eu vou lá? Só tem problema lá. Irmãos, a Bíblia colocou sobre nós pais as responsabilidades de instruir a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia fala para mim e para você, pais. E estas palavras que hoje eu te ordeno, elas estarão no teu coração. E tu inculcarás. Ela não está falando para o filho. Filho, pega o livro da lei, pega a Bíblia, chega para o teu pai e fala para ele quando vocês estiverem sentados na mesa, quando vocês estiverem andando pelo caminho. Vai lá na porta, em vez de ficar fazendo rabisco lá na parede, lá, escreve a minha lei lá na parede. Deus não falou isso para os filhos. Deus falou isso para os pais. É muito sério esse assunto. E a gente vê uma inversão de valor. Porque, tadinho do meu filho, ele quer ir lá naquela igreja que não tem doutrina, que não tem palavra, que as coisas acontecem à revelia. Mas por quê? Porque eu não tenho uma firmeza na palavra do Senhor. Até que o meu filho saiba decidir entre o que é certo e o que é errado, eu preciso insistir com meu filho. Até que ele possa ter discernimento correto do que é certo e errado, eu tenho que insistir com o meu filho. É fácil levantar um adolescente da cama sábado de manhã, num frio de julho? É fácil tirar um adolescente da cama num dia chuvoso, sábado de manhã? É fácil tirar um adolescente do quarto com todas as mídias sociais, redes sociais que eles têm, com todas as tecnologias? É fácil? Não é fácil, dá trabalho, mas Deus espera que eu, pai, mãe, façam isso, porque essa responsabilidade está sobre as nossas costas, não sobre os nossos filhos nos doutrinarem. Dentro do papel que Deus colocou para nós como pais, está o de conduzi-los, os nossos filhos, até que eles tenham condições de discernir entre o certo e o errado. Até que eles tenham condições de olhar para a palavra e ler. Mas se eu não leio a palavra, meu filho não vai ser um leitor da palavra. Se eu não tenho prazer de vir cultuar a Deus na igreja, meu filho jamais vai ter o prazer de cultuar a igreja, vir cultuar na igreja. Se eu não tenho prazer de olhar para os céus e dizer, Abba, Pai, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus santo, meu filho jamais vai ter o prazer de fazer isso com Deus. E outra coisa mais grave que isso, igreja, a gente olha para Deus e fala assim, Pai santo, mas se eu for um pai terrível dentro da minha casa, essa é a visão que o meu filho vai ter de Deus. Porque Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E se eu não representar dignamente a figura de pai dentro de casa, meu filho não vai ter prazer de chamar a Deus de Pai. Porque toda vez que ele falar pai, ele vai lembrar de mim, que sou um pai terrível. E a responsabilidade nossa aumenta mais ainda. Pais, não negligencie a responsabilidade que Deus colocou diante de vocês. São vocês que vão guiar os seus filhos, e o exemplo de vocês é o maior legado que vocês podem deixar para os seus filhos. O exemplo de vocês. Sabe, eu estava sentado com a minha esposa ali agora e sabe aquelas memórias afetivas? Memórias afetivas, eu tinha 12 anos. E nós congregávamos lá na primeira igreja, e então surgiu uma oportunidade de nós sairmos da primeira igreja e irmos congregar mais perto de casa, lá no Parque Industrial. Eu tinha 12 anos, João. Eu lembro de chegar na porta e ser recebido por um senhor. Magrinho, um bigodinho assim. E eu falei para minha esposa, irmão Zé Ribeiro, respondendo a lição ali, presbítero Elias. Hoje você me trouxe uma memória afetiva assim que alegra o coração. Ver em você a figura do seu pai. Está aqui hoje porque teve exemplo dentro de casa. É muito sério, irmãos. Os nossos exemplos falam muito mais do que as nossas palavras.
e para a vida emocional dos nossos filhos, eles verem eu e a minha esposa nos tratando muito bem, com carinho, com afeto, eu amando a minha esposa como ela merece, a minha esposa me respeitando e me auxiliando nesse processo de conduzir a família espiritualmente, exercendo os nossos papéis de pais para os nossos filhos, para a vida emocional deles. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. E Deus vai requerer de nós isso. E uma palavra que fica: não desista da tua família. Invista na tua família, porque essa é a maior joia, é o bem mais valioso que Deus colocou diante de você. O maior presente que Deus podia ter te dado é a família que você tem hoje. Somos perfeitos? De forma nenhuma. Eu sou, como eu falei, eu sou uma pessoa difícil de tratar. Minha esposa é uma misericórdia. Os meus filhos são fáceis, cada um com um gênio mais difícil do que o outro. Mas Deus nos dá graça. E essa é a família que Deus nos deu. Chegou para a gente e falou: cuida, porque são meus. E eu coloquei debaixo da tua responsabilidade. Invista na tua família. Lute pela tua família. Ore pela tua família. Não desista. Como Cristo amou a igreja até o fim. Amou os seus e o amou até o fim. Insista em oração. Para Deus nada é impossível. Como eu falei na minha resposta ali, aquela situação que você fala assim: ah, está perdido. Ah, isso não tem mais jeito. Coloca diante do Senhor. Olha a lição da agulha e do camelo. E Jesus termina dizendo assim: existe alguma coisa impossível para Deus? Para Deus tudo é possível. É teu filho, não está aqui hoje? Coloca diante do Senhor. É teu esposo, não está aqui hoje? Não é o marido, que deve ser conforme a Bíblia pede? Coloca diante do Senhor. É tua esposa? Coloca diante do Senhor. Lute, não desista, invista na tua família, porque essa é a maior joia que Deus colocou diante de nós. Amém? Eu queria convidá-los a se colocar em pé. Eu queria convidar os pastores para que ficassem aqui ao púlpito junto comigo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor, igreja. Unidade familiar. Cada um cumprindo o seu papel. Cada um fazendo aquilo que Deus espera de nós. É o que Deus espera de mim. Essa semana eu tive uma reunião com a minha gerência. Aquela reunião que eles chamam de feedback, né? O que eu espero de você e o que eu gostaria que você fizesse. E é tão gostoso a gente escutar do nosso gerente: você está fazendo um bom trabalho. Gosto muito do que você está fazendo. Mas muito mais do que o gerente da minha empresa, é Deus chegar para a gente: pastor Wagner, você está fazendo um bom trabalho, João, com a tua família. Você está sendo um homem que ama, você está sendo uma mulher auxiliadora, você está sendo muito mais. É Deus olhando para a gente, diácono, e falando assim: ó. E a gente quer orar aqui, ó. Os pastores da igreja estão aqui. E nós vamos orar pelas famílias que estão aqui, pelas famílias que estão nos seus lares, as famílias que vão ouvir essa pregação, mas que eu tenho certeza, em nome de Jesus, vão ser abençoadas pela oração que os servos do Senhor vão fazer aqui. O pastor José Wagner estará conduzindo esta oração. Famílias de Cristo. Famílias de Cristo. É a vontade de Deus para a tua vida. Cumpra o seu papel. Deixe Deus agir na sua vida e desfrute do melhor de Deus para a tua casa, para a tua família. Conversemos com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, toda glória e honra seja dada a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra que nos é trazida na manhã de hoje. Que sim, Senhor, o Senhor encontre liberdade em nossos corações e vidas para tratar de cada um de nós. Somos aqui confrontados, Senhor, se estamos fazendo aquilo que é correto e bom aos Teus olhos. Aqui estão, Senhor, pais. Aqui estão mães. Aqui estão esposos, esposas, filhos.
Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor conta, Senhor, com as nossas ações, com as nossas atitudes corretas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Senhor. Conta com a execução, Senhor, correta de cada um dos nossos papéis diante da Tua presença. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos de Ti, Senhor, a graça e a bênção do céu, sim, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares neste instante. E que Tu, ó Espírito Santo de Deus, possa nos auxiliar e nos ajudar, Senhor, na concretização, Senhor, desses papéis, nas nossas ações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um dos Teus filhos que aqui são pais e esposos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar liberdade em nossas vidas e corações para nos tratar, para nos direcionar, para que realmente possamos estar cumprindo com o nosso papel, Senhor, fazendo aquilo que é aprazível e agradável a Ti, amando as nossas esposas, amando, Senhor, o nosso lar, a nossa família e se entregando por ela. Pai, olhe para as mamães que estão aqui, pelas esposas que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, dê-lhes sabedoria dos céus, para cumprir, Senhor, também com o seu papel, com a sua missão. Pai, ajudar os esposos, Senhor, a levar esta família diante da Tua presença, Senhor, e ajudar ela a cumprir a sua missão sobre a face da terra. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada uma das mulheres e esposas que estão aqui, Senhor. Senhor, que como Pai, Senhor, possamos assumir a nossa responsabilidade de conduzir a nossa casa diante da Tua presença, de conduzir os nossos filhos diante da Tua presença. Essa missão é nossa, Senhor, e o Senhor confiou ela a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Ajude, sim, Senhor, esses lares, essas famílias, Senhor, a cumprirem seus papéis. Como filhos, que cada um entenda e compreenda, Senhor, que eles estão ali, Senhor, porque o Senhor desejou que eles ali estivessem, neste lar, nesta casa, nesta família. O Senhor colocou eles aonde o Senhor queria que eles estivessem. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os filhos a continuarem honrando seus pais, Senhor. E como lar, como família, Senhor, que nós possamos, sim, Senhor, assumir esta responsabilidade, que somos aqui Teus representantes sobre a face da terra. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, Senhor, para cada um de nós. E aquele, Senhor, que porventura esteja, Senhor, com dificuldade de cumprir com o seu papel, Senhor. Pai, nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, que sempre está pronto, Senhor, a tomar-nos nas nossas mãos e nos guiar e nos orientar, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se qualquer um de nós está aqui com alguma dificuldade, Senhor, em exercer o seu papel, Senhor, dentro do lar, que nós possamos render diante da Tua presença e deixar o Senhor reinar sobre as nossas vidas verdadeiramente. Afinal de contas, Senhor, o Senhor não quer que nenhum dos seus se perca. E nós, como família, Senhor, nós não queremos que nenhum dos nossos se perca. Nós queremos ver a salvação da nossa casa, nós queremos ver a salvação da nossa família, Senhor. Por isso, nos ajude, Senhor, a cumprirmos com este papel. Nos ajude, Senhor, como esposos, como pais, como mães, como esposa, como filhos, sermos uma família unida diante da Tua presença, Senhor. E em nome de Jesus, que possamos sempre dizer, Senhor, a quem quer que pergunte para nós, que nós e a nossa casa servimos ao nosso grande Deus e queremos a salvação do nosso lar, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no poder sim, na ação do Teu Espírito Santo, nós oramos, Senhor. E que tudo, através da nossa casa e da nossa família, seja para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. No nome santo de Jesus nós oramos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus.